Questão 32. Questão 32. Julguem os itens a seguir. A respeito de provas, revelia, sentença e coisa julgada, nos casos em que a causa possa ser resolvida por autocomposição, as partes, se plenamente capazes, poderão consensualmente escolher o perito, antecipando-se a nomeação deste pelo juiz. Correto. No procedimento comum, a ausência do réu, sem justificativa, a audiência de conciliação ou mediação, caracteriza a confissão ficta, quanto à veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial. No procedimento comum, a ausência do réu, sem justificativa, a audiência de conciliação ou mediação caracteriza a confissão ficta. Errado. É inadmissível a ação rescisória, diante de decisão transitada em julgado, que não seja de mérito. É inadmissível, acho que está correto. Nas hipóteses em que a sentença se sujeite à remessa necessária, caso seja interposta apelação total pelo ente público vencido, o juiz estará dispensado de proceder à formalização do duplo grau obrigatório. Repetindo, nas hipóteses em que a sentença se sujeite à remessa necessária, caso interposta apelação total pelo ente público vencido, o juiz estará dispensado de proceder à formalização do duplo grau obrigatório. Acho que é errado. Então aqui eu coloquei 1, 3 como certas. E tá errado. Então aqui, o número 2, o item 2 eu acredito que seja errado. Então já elimino. Então 1, vou colocar 4 como certa. Então vou de letra B. Pronto. Letra B. Vamos verificar o gabarito. Estamos na questão 32. Questão 32. Letra B, que a gente marcou. E a gente acertou. Vamos lá grifar, né? Nos casos em que a causa possa ser resolvida por autocomposição, as partes, se plenamente capazes, poderão consensualmente escolher o perito, antecipando-se a nomeação deste pelo juiz. E por último, também corretas, nas hipóteses em que a sentença se sujeite à remessa necessária, caso seja interposta apelação total pelo ente público vencido, o juiz estará dispensado de proceder à formalização do duplo grau obrigatório. Então vamos aqui. Aqui está correta. Essa aqui. Opa. E essa aqui está errada. É isso. Então vamos verificar aqui. Vamos lá para a fundamentação legal. Letra A. Vamos lá. Artigo 471. Ela está errada. Ela está certa, né? Com base no artigo 471. Artigo 471. Vamos lá. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando, mediante requerimento, desde que sejam plenamente capazes, a causa possa ser resolvida por autocomposição. É isso, né? Perfeito, então. Letra B. Vamos lá, letra B. Identificar o que está errado na letra B. Ela está errada. Ó, vamos lá. No procedimento comum, a ausência injustificada do réu, a audiência de conciliação ou mediação não importa em revelia e em seu principal efeito,
qual seja o da confecção ficta, mas sim em ato atentatório à dignidade da justiça. É o que dispõe a lei processual no artigo 300, artigo 300, cadê? Artigo 300 não, melhor. Vamos só abaixar mais aqui. Artigo, parágrafo 8º, artigo 334 do CPC. CPC. Então vamos ver aqui. Artigo 334. Artigo 334. Vamos lá. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou mediação, com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Vamos lá, parágrafo 8º, diz assim: o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2%, com multa de até 2% de vantagem econômica pretendida, 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor da União ou do Estado. Então, voltando à questão, o não comparecimento à audiência de conciliação o não comparecimento à audiência de conciliação, na verdade, é considerado um ato atentatório à dignidade da justiça. Ato atentatório à dignidade da justiça. Poderá gerar, será sancionado com multa de até 2%. Até 2%. Não comparecimento à audiência. Pronto. O não comparecimento. Então vamos verificar aqui, né, o que está errado na questão. Não gera convicção ficta. Não gera revelia e nem confissão ficta quanto à veracidade dos fatos alegados pelo autor. O não comparecimento. Errado. Então vamos lá. Item 3, né? Só mudar isso aqui. Vamos lá. Item 3. Item 3. Vamos lá. O item 3 também está errado com base no artigo 966. Artigo 966.
CPC. Vamos verificar. Artigo 966. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção, por proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente, resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda em simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei, ofender a coisa julgada, violar manifestamente norma jurídica, for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória, obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pode fazer uso capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável, ou for fundado em erro de fato verificável do exame dos autos. Vamos lá, voltando à questão. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ah, temos aqui, ó. Então, na verdade, temos aqui, ó, parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas no inciso do caput, será rescindível a decisão transitada de julgado que, embora não seja de mérito, impeça. Então, aqui está o erro. Voltando lá à questão. Parágrafo 2º. Então, voltando à questão, diz: é inadmissível a ação rescisória diante de decisão transitada em julgado que não seja de mérito. Errado. Se a decisão de mérito, se ela não for de mérito, e impedir a nova propositura da demanda ou impedir a admissibilidade de recurso competente, ela pode sofrer ação rescisória. Então é isso. Se ela impede, vamos colocar aqui, ainda que não trate de mérito, ainda que não seja de mérito, ainda que não seja de mérito, mas impeça nova propositura ou impeça a admissibilidade do recurso ela poderá sofrer ação rescisória. Então, nesses dois casos aí, mesmo que ela não seja de mérito. Pronto. Vamos lá. Item 4. Item 4. Vamos lá. O item 4, com base no parágrafo 1º. Artigo 496. Artigo 496 do CPC. Vamos verificar. 496. Diz assim: está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença. Aí vem e cita, né? As duas possibilidades. Proferida contra a União, os Estados, Distrito Federal e municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público, e julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. Aí vem.
Parágrafo 1º. Nos casos previstos nesse artigo, não interposta apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal. Se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. Então é só se não for interposta apelação, né? Voltando à questão. Nas hipóteses em que a sentença se sujeita à remessa necessária, caso seja interposta apelação total pelo ente público vencido, o juiz estará dispensado de proceder à formalização do duplo grau obrigatório. Correto, né? Correto. É isso mesmo. Duplo grau, remessa obrigatória. Então vamos colocar aqui. Remessa obrigatória. Quando não houver apelação. Quando não houver apelação. Quando não houver apelação. Então, artigo 32, ou questão 32, temos como resposta correta 1 e 4. 1 e 4, apenas a 1 e 4 estão corretas. Então, 32, letra B. Finalizamos aí.